Bom, muito boa tarde, já é boa tarde, né? Já estamos terminando o almoço. Eu queria agradecer a essa gentileza da minha amiga querida Suzy e do Martins, que eu desconfio que foi o Martins, né? Eu tenho certeza disso porque eu participei daquela sessão do aniversário do Tá Na Mesa aqui, eu, o Luquez e a Mayra Calef, e acho que um dia depois, né, eu estava de carro passando perto do memorial e vi o Martins. Não foi, Martins? Aí, claro que eu buzinei e perguntei se ele queria carona. E aí ele disse que tinha um assunto comigo. E logo depois a Suzy me ligou para estar hoje aqui para falar mais ou menos do assunto que eu ventilei naquela reunião. Eu fiquei muito feliz porque, em geral, os assuntos médicos, na hora das refeições, são muito indigestos. Não é uma boa ideia se conversar assim, de assuntos muito técnicos, muito pesados, em momentos assim, em que nós temos aquele tempo para relaxar, não é? Mas eu acho que a forma como eu pretendo conversar com vocês sobre saúde e destino, talvez possa ser um bom presente de fim de ano, Suzy. Sabe que às vezes acontece isso. Enquanto eu esperava para que nós nos encontrássemos, eu fiquei numa salinha e uma pessoa me disse, e me deixou muito feliz, que há um tempo atrás, eu acho que há uns 20 anos atrás, quase, eu mudei o destino dessa pessoa. Isso não tem preço. Um ser humano poder mudar o destino para melhor de outro, não tem nada melhor, não tem presente de fim de ano melhor que esse, porque eu acho que é mais ou menos, fecha com quase 20 anos, porque eu tenho 68, vou fazer 69, e eu me lembro que eu disse numa palestra, não me levem a mal, que entre os presentes que eu havia me dado quando fiz 50 anos, que era naquele ano, um era uma colonoscopia, aquele exame que a gente faz por aquela parte que vocês sabem muito bem qual é. Então, isso que pode parecer uma coisa, em princípio, meio desagradável, que a gente não queira conversar, mudou a vida de uma pessoa, porque esse exame faz uma coisa maravilhosa pelo destino na saúde. Ele pode encontrar alterações que antecipam coisas sérias. O que eu quero dizer com isso? Muitos tumores, por exemplo, eles começam com uma alteração que não é tumor ainda. E ela vai se desenvolvendo, e como ela é silenciosa, a gente só ficaria sabendo se tivesse uma televisão, uma janela, que a gente pudesse enxergar o intestino. O nosso organismo dá uma certa chance de que isso aconteça. Por exemplo, se a gente abrir mais a boca numa consulta médica, a gente pode ter chance de que o médico detecte lesões que são precursoras dos tumores da boca. O bom médico faz isso. Quando vocês forem ao médico e ele não fizer isso, vocês perguntem, o senhor não vai me examinar a boca? Porque na boca pode ter alterações que antecedem os tumores que acontecem nessa localização. A mesma coisa é a pele, né? A gente pode, através de uma inspeção, olhando os nossos sinais, se perguntar, esse sinal que eu tenho aqui é novo? Ou eu já tinha? Ah, eu já tinha. Ele mudou? Isso tudo são pistas para que a gente possa notar que existe alguma coisa diferente acontecendo com o nosso corpo. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer para vocês é que, primeiro, esse assunto saúde e destino, ele é muito importante porque a nossa saúde pode ser influenciada muito por coisas totalmente reconhecidas pela ciência hoje e que mudam o nosso destino. Eu adoro conversar sobre isso. E eu acho que se eu conseguir com que algum de vocês fique motivado a mudar um pouquinho o seu jeito de funcionar, e isso aí já vai ser uma vitória, porque saúde pública, principalmente, significa levar mensagens para as outras pessoas. A população brasileira, infelizmente, ela é alvo de ela é vítima de uma injustiça, dizendo em outras palavras, porque a maioria da população não tem as informações que nós aqui temos. Nós somos grupos privilegiados, nós somos pessoas com um nível de escolaridade alta, com acesso à cultura, saúde, informação. A gente pode até não gostar do médico e ir em outro, não é verdade?
Tem gente que às vezes espera 6 meses por uma consulta do SUS e tem que ser atendido por aquela pessoa, e se aquele médico conversar com ele meio minuto de cara feia, ele é o médico que deram para ele pelo SUS. Se ele não gostar, ele vai ter que esperar, quem sabe, mais 6 meses por uma alternativa, não é? Então, num país injusto, as pessoas espalharem as informações que só alguns têm, é um trunfo maravilhoso. Isso me levou, há alguns anos, a tentar desenvolver um projeto que eu até mencionei aqui na Federação, na reunião do Tá na Mesa, e que vai ser veiculado, espero, a partir do começo do ano, com a Secretaria da Saúde, e eu quero, Suzy, que vocês participem, porque vocês têm uma capilaridade enorme. As empresas têm um instrumento de capilaridade que qualquer informação, através dos funcionários e suas famílias, pode levar rapidamente a algo importante que a gente queira dizer. Porque o Brasil ainda não conseguiu dizer para todo mundo a mesma coisa. Vocês me entendem o que eu quero dizer? Tem, por exemplo, aquela pessoa que faz a faxina na nossa casa e talvez ela não saiba a importância de fazer o Papa Nicolau, aquele exame preventivo do câncer do colo de útero, no posto de saúde, de graça, não dói, é fácil de fazer, mas ela não sabe isso. Ou então ela tem, por desinformação, fantasias de que é uma coisa monstruosa, difícil, assustadora. Então, é muito interessante a gente ter uma forma de que qualquer pessoa que entre num sistema de saúde, olha, eu faço essa brincadeira, nem que fosse para pedir uma informação. Alguém que normalmente está fora de tudo que é de bom que o país pode dar, uma pessoa de uma classe socioeconômica menos privilegiada, e que ela passasse pelo sistema de saúde, estou fazendo uma metáfora, e perguntasse que oração para alguém, e nós pegássemos ela pelo braço e botássemos dentro do sistema, e com uma folhinha bem simples. Eu tenho um exemplo aqui, algo mais ou menos assim, ó, deixa eu tirar daqui, aqui, ó. Algo mais ou menos assim, 2 lados. Tivesse uma lista de coisas que ela tem que saber para mudar o próprio destino e o destino dos seus e dos que não são seus. Porque o bonito em cidadania é a gente não se preocupar só com os nossos, se preocupar com todos. Isso que é cidadania. Então, o que eu queria? Eu quero dizer para vocês só as coisas que mudam o destino da gente, no Rio Grande do Sul, ou seja, não é uma coisa abstrata, é aqui, e que na saúde, se nós fizermos, nós podemos morrer menos. Alguém aqui gostaria de estar no grupo dos que morrem mais? Há alguma dúvida quanto a isso? Acho que não, né? Qualquer pessoa que está aqui, eu imagino, deva ter um número muito interessante de razões para se manter saudável, né? Eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho um netinho de 8 anos chamado Daniel, mora em São Paulo. Esses dias ele ligou e disse assim, vovô, vai ter o aniversário, a festa do colégio de fim de ano. Tu pode vir aqui sábado? Claro que a gente foi, porque nós temos as coisas que nos dão felicidade. Cada um de nós tem o seu elenco, o seu, digamos, rosário de coisas bonitas que nos deixam felizes. Pode ser a família, pode ser um projeto, pode ser um hobby. Olha o que é esse grupo de músicos da OSPA, não é? Eu, por exemplo, sou presidente atualmente da OSPA. É a melhor coisa que podia ter me acontecido. Eu me sinto melhor fisicamente até quando eu vou lá para o centro administrativo e me encontro com o Rafael, me encontro com o pessoal dos músicos da OSPA. Então, cada um de nós tem bem direitinho guardado no bolsinho do lado do coração, assim, aquele bolsinho à esquerda, as coisas que nos deixam felizes. Aquelas que a gente já conseguiu e aquelas que a gente sonha um dia, digamos assim, realizar. Então, vale a pena viver mais com saúde, né? Viver mais sem saúde é questionável, não é isso? Tem pessoas, por exemplo, que estão vivas, mas estão num aparelho, e às vezes o médico fica mantendo aquela pessoa que não tem solução artificialmente, e isso até a medicina já reconheceu que não vale a pena. A gente chama isso de distanásia.
Sabe o que é distanásia? É quando alguém está com uma doença que não tem mais o que fazer e os médicos começam a enfiar tubo por cima, botar soro, nada que vai ajudar aquela pessoa, vai acalmar a ansiedade da família, vai fazer o médico se sentir, digamos, um médico mais eficiente, mas no fundo não está ajudando o próprio paciente. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou me referindo às coisas em saúde que nos dão mais tempo de vida e que podem fazer a gente viver a felicidade de uma forma mais intensa e mais duradoura. Bom, vocês são empresários, então eu vou tentar usar uma linguagem para empresários, bem pragmático. Não é isso, Suzy? Pragmatismo. Empresário gosta de pragmatismo, né, Martins? Então, assim, ó, eu quero resolver o problema do Rio Grande do Sul. Não é isso, meus amigos? Eu quero resolver o problema da saúde do Rio Grande do Sul. Qual é que seria o ideal? Que a gente morresse mais tarde, vivesse mais, e com saúde, não é isso? Bom, o que tem de evidência para que isso aconteça hoje, que eu pudesse recomendar para vocês, e ninguém vai poder dizer, nem médico, nem cientista, isso aí é questionável. Não, talvez não. Vou falar de coisas que têm evidência científica de que isso é comprovado, certo? Bom, como é que um empresário começaria a resolver esse problema se fosse na empresa? A empresa são as pessoas, como é que ele resolveria? Perguntando assim, de que a gente morre no Rio Grande do Sul? Primeira pergunta, se eu quero interferir na mortalidade do Rio Grande do Sul, eu não tenho razão? Vocês não acham que é um bom começo? Eu tenho que perguntar quais são as razões que fazem a população gaúcha morrer. Vocês vão ficar surpresos que a gente conhece esse assunto relativamente bem. No Rio Grande do Sul, metade das pessoas, 50% das pessoas que morrem a cada ano, elas morrem de duas coisas. Das doenças do coração e dos vasos sanguíneos, das artérias, das veias, aí inclui o infarto, o problema da insuficiência cardíaca, não é? Os AVCs, acidentes vasculares cerebrais, as doenças das artérias, coração e artérias, doenças cardiovasculares. A outra parte dessa metade é o câncer, que é um nome que a gente dá para várias coisas diferentes. É que nem chamar alguém de Zé. Pode ser o José Antônio, José Carlos, José Luiz. Câncer é um nome que a gente dá para várias coisas diferentes. Se a gente somar as doenças cardiovasculares e o câncer, isso representa a metade das mortes no Rio Grande do Sul. Puxa, metade do problema. Isso é muito importante, né? Sabe que para essa metade, nós temos várias coisas que podem ser feitas para reduzir o risco de morte por essas causas? Eu vou dar um exemplo para vocês. Nos anos 80, o governo americano reuniu todos os especialistas envolvidos em prevenção de doenças que afetavam a população americana e fizeram uma estratégia baseada em evidência científica, um programa de prevenção dessas doenças e diagnóstico precoce. Chegar mais cedo, não deixar a doença aparecer sozinha. Sabe o que aconteceu? Isso é nos anos 80. 30 anos depois, eles repetiram a mesma análise. E o governo americano, isso é governo, é o Instituto Americano de Saúde, é coisa muito séria. Eles notaram que reduziram as mortes relativamente à população em 25%. Vocês não têm ideia o que é reduzir morte em 25% numa população. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é uma coisa muito, muito séria, muito grande. Porque as intervenções médicas, olhem os diabéticos, os hipertensos, é muito difícil a gente mexer numa história natural de uma doença. A gente vai tapando os buracos assim, mas não tem um impacto assim no número de mortes tão grande. 25%, minha gente, é muito impacto. Então, eles provaram que vale a pena atuar em prevenção e detecção precoce. Deixa eu dar uma aprofundada nesses dois aspectos. Olhem só que oportunidade. Desses dois grupos que fazem metade das nossas mortes, até um tempo atrás, as doenças do coração e das artérias, doenças cardiovasculares, eram mais ou menos 30 e poucos % do total. E câncer era 15, 18. Como nós aprendemos há mais tempo
a interferir nas mortes pelas doenças do coração e das artérias, no mundo inteiro, as pessoas passaram a cuidar desses fatores que causam essas mortes. Então, só assim, indiretamente, por estar, digamos, por vizinhança com países desenvolvidos, os países intermediários, como o Brasil, conseguiram reduzir as mortes por doenças cardiovasculares só tocando de ouvido, como diz a orquestra, sem um programa assim agressivo de prevenção e detecção precoce. Por quê? Porque essa ideia de que pressão alta, por exemplo, não podia se deixar sem cuidar, isso impactou muito nesses países desenvolvidos para reduzir a mortalidade. Então, alguns hábitos, o interesse sobre o controle e o diagnóstico da pressão alta se espalhou pelo mundo inteiro. Então, várias dessas coisas, como a questão da obesidade, o sedentarismo, o colesterol, não é isso? A glicose no sangue, essas coisas que podiam representar risco de morte pela parte cardiovascular, passaram a ser alvos de ações em saúde nesses países mais desenvolvidos e reduziu muito a mortalidade. E nós, por tabela, reduzimos um pouquinho, ao ponto que hoje, olha o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem áreas do estado em que câncer está empatado nesses 50%, 25% com as doenças cardiovasculares como causa de morte. Em alguns está até mais do que as doenças cardiovasculares. Sabe por quê? Uma das razões é que, vivendo mais por não morrer das doenças comuns cardíacas, as pessoas vão ficando mais velhas e vão tendo riscos de outras doenças. Algumas delas que têm a ver com viver mais, como certos tipos de câncer. Então, hoje, no nosso estado, nós temos mais ou menos 25% para câncer, 25% para as doenças cardiovasculares como causas de mortalidade. Olha só como a gente pode mexer nisso. Olha, se eu tivesse que escolher uma causa só, Martins, faz de conta que tu me dissesse com uma varinha mágica. Gilberto, escolhe uma coisa só que nós vamos atacar. Qual que seria a que mais reduz mortalidade? Vocês sabem qual é? Pressão alta. Pressão alta. Sabe quanto por cento de brasileiros tem pressão alta? Pelo menos 25% a 30% da população. Está caminhando por aí, pode ser algum de vocês. E tem pressão alta. É a primeira causa de morte. Aqui é a situação, Suzy, que se a gente tirasse de cena, reduziria mais o número de mortes no mundo e no Rio Grande do Sul. Interessante, né? Qual é o problema aí que eu quero ajudar vocês a resolver? Porque aqui cada um que escutar uma coisa séria, se não contar para os outros, não está sendo cidadão. Coisas boas, notícia boa, a gente tem que contar. É ou não é? Para ter um impacto na vida dos outros. Então, olha aqui, ó. Qual é o problema da hipertensão? O problema da hipertensão, da pressão alta, o nome dela científico é hipertensão arterial, é que ela é silenciosa, na maioria das vezes. E só quando ela está muito complicada, é que ela dá sinais de que ela existe. Eu vou traduzir numa linguagem mais simples aqui. Nessa sala, deve ter várias pessoas com pressão alta aqui, ou porque não mediu há muito tempo, não tomou os remédios direito, come sal demais, etc, etc. Tem doenças que causam pressão alta sem cuidar direito, por exemplo, coisas que dão aterosclerose, diabetes, obesidade, colesterol alto, e eles têm mais pressão alta. E eles estão aqui conosco, mas essa pressão alta está incomodando o corpo. Então, se essa doença, que é tão importante, ela é silenciosa, na maioria das vezes, o que a gente tem que fazer? Medir a pressão. Medir a pressão. Então, quem é que mediu a pressão nos últimos 6 meses? Sejam honestos. Não, tá bem, quase meio a meio, né? É isso. A estatística é essa. A gente tem, em geral, entre pessoas que sabem muito, têm acesso à informação, tem um número grande que não mede a pressão com frequência. Eu não estou dizendo que vocês têm que ficar neuroticamente medindo todos os dias. Eu estou dizendo que, de tempos em tempos, numa consulta de rotina, a cada 6 meses, cada ano, medir a pressão. Por quê? Porque esse é o inimigo mais importante como causa de morte. Olha, ele é o mais importante. Se vocês adormecessem agora e não ouvissem mais nada do que eu estou tentando falar,
Se vocês guardassem que a pressão alta é o fator de risco para a morte mais importante do planeta e que tem no Brasil pelo menos 25 a 30% da população que é hipertensa, sabendo ou não que tem hipertensão, só isso já justificaria o que eu estou fazendo aqui. Vocês me entendem? E tratar a hipertensão reduziu mortalidade em todos os países que estudaram isso. Nos Estados Unidos, no Canadá, em países da Europa Ocidental, na Escandinávia, todo mundo que resolveu comparar populações que têm a pressão arterial normalizada versus deixar para lá, morre muito menos quem controla a pressão. Não vão esquecer? Criança também. E é tão importante a gente medir, às vezes nem pediatra valoriza isso, infelizmente. Criança também tem pressão alta. E as crianças têm uma vantagem que eu diria, eu vou usar um termo meio poético, maravilhosa. Não é um termo médico para usar em doença, mas por quê? Porque a maioria das crianças com pressão alta tem causas removíveis, a gente cura para sempre. No adulto, a maioria tem uma doença, hipertensão, que a gente controla, mas se não tomar os remédios, a doença volta. Ela volta a ficar ativa. É uma doença crônica que a gente controla com remédios, com hábitos, comendo menos sal, fazendo exercício, mantendo peso e assim por diante. Criança, quando tem pressão alta, a gente descobre a causa e trata e ela nunca mais tem pressão alta. Bárbaro, né? Então, os pediatras não usam essa informação. A recomendação no mundo inteiro é medir a pressão de tempos em tempos em todas as pessoas. Compreenderam isso? Que mais? O que a gente sabe sobre esses 25% das nossas mortes daqui? 1/4 de quem está sentado aqui, um dia, quando morrer, vai ser de doença cardiovascular. Então, olho vivo, né? Que outras coisas a gente pode fazer? Bom, eu já falei que a pressão alta é muito importante porque ela é silenciosa. É diferente de eu estar caminhando na rua da praia com uma lesão enorme no rosto. Alguém pode chegar e dizer, vem cá, o que é isso aí? Ou alguém do trabalho, a família, alguém vai... Então, tem coisas que são facilmente detectáveis, outras não, são silenciosas. A pressão alta é dessas que são traiçoeiras porque são silenciosas. O que tem mais dessas doenças do coração e das artérias que são do time das doenças silenciosas? É colesterol alto. Vocês já viram falar em alguém que, eu tive uma dor no peito pelo meu colesterol alto? Ninguém associa isso, porque colesterol alto é uma medida no sangue. Então, se a gente não medir, se o médico não tiver aquela determinação de dizer, medisse o teu colesterol, quando foi a última vez que tu medisse o colesterol? A gente vai ter populações muito grandes com colesterol alto sem se tratar. Entenderam o que eu quis dizer? Bom, que outro exemplo tem desses bandidos sorrateiros, silenciosos? É diabetes. Diabetes mellitus, que atinge no Brasil, olha, conta de bodegueiro, 7, 8 milhões de pessoas. Assim, no olhômetro. Eu não sou endocrinologista, mas eu imagino que seja por aí. Tem aí gente caminhando pela rua que tem diabetes sem saber. A maioria dos tipos de diabetes, a gente chama de tipo 2. Já deve ter ouvido falar isso em jornal, até sai. É essa diabetes do adulto que a gente nem sabia que tinha. A do gordinho, em geral, os mais gordinhos. Vai no médico, ele mede a glicemia, olha, está com diabetes. Ele não saberia sozinho. Quando é que ele fica sabendo que tem diabetes, por exemplo? Quando ele começa a ter sintomas, depois de muito tempo de doença. Esses adultos que têm esse tipo de doença do diabetes silenciosa, eles vão no médico e aí o médico nota que eles podem estar diabéticos por outras consequências. Ele pode estar com os nervos já com danos. Olha, tu está com a sensibilidade alterada nos nervos. Tu está com problema de coração. Tu está com problema de alguma coisa nos vasos do cérebro. Isso tudo pode ser consequência dessa glicose alta por muito tempo, sem a pessoa saber. Entenderam o que eu quis dizer? Então, para esse grupo das causas das doenças cardiovasculares, a gente tem uma lista de coisas que a gente pode fazer para mudar o destino. Repetindo, a gente tem que medir a pressão, para que se ela estiver alterada, controlar. A gente tem que medir o colesterol, tem que medir o açúcar no sangue, tem que manter o peso corporal adequado, não é? A gente sabe muito bem hoje por que os mais gordinhos
tem mais certos tipos de doença, até certos tipos de câncer. E os gordinhos, em geral, se a gente pegar os gordinhos versus os outros, eles têm mais ou menos uns 10 anos, pelo menos, de redução de expectativa de vida. É bastante. Ah, para aí, vale a pena para o pessoal dar uma afinada. 10 anos, Suzy. Isso é muito, né? Eu sempre faço uma brincadeira com quem duvida. Eu acho que eu já falei isso na outra vez, o Martins vai dizer, pô, ele está falando de novo. Pega uma cadeirinha, vai lá para a Rua da Praia, senta na Rua da Praia, cruza os braços e conta quantos velhinhos de mais de 90 passam pela Rua da Praia. Vocês vão ver que vão passar X. Quase X inteiro é magrinho. São bem fininhos. Os vovozinhos que caminham na Rua da Praia, com mais de 90, são bem fininhos. Porque a obesidade, por muito tempo, ela dá um prejuízo em expectativa de vida muito, muito grande. Pelo menos uns 10 anos, se a gente olhar como um todo. Então, o que eu quis dizer para vocês até agora? Poxa, se 25% dos gaúchos morrem das doenças cardiovasculares, e eu sei onde é que está o furo da bala, qual é o furo da bala? Pressão alta, colesterol alto, glicose alta, isso a gente tem que medir. Esse trio, se não medir, não descobre. Medir a pressão e dosar o açúcar e o colesterol no sangue. Fácil de guardar. Isso aí vocês já mataram no peito, não é? Que mais? Manter atividade física. Atividade física, cada ano que passa tem uma novidade boa sobre a atividade física. Ela reduz vários tipos de doenças cardiovasculares, esses 25% que eu estou falando. Ela pode interferir, do ponto de vista benéfico, em alguns tipos de câncer. E tem uma coisa maravilhosa que vocês não sei se sabem. Quando a gente compara em doenças psiquiátricas, depressão e outros tipos, o tratamento medicamentoso com ou sem exercício é sempre melhor em quem mantém atividade física. É porque quando a gente faz atividade física, vários hormônios do nosso corpo são produzidos e aumentados em suas concentrações, outros diminuindo, e fazem um resultado favorável à saúde. Até para depressão, para doenças psiquiátricas, a atividade física funciona. Tem até especialistas que, se um paciente vem à consulta e se nega a fazer atividade física, eles dizem, olha, eu estou até em dúvida se vou te dar os medicamentos, se vai valer a pena sozinhos. Claro que a gente vai dar, mas é só como um exemplo de que o exercício físico tem importância até para os resultados de tratamentos na área psiquiátrica. Isso é interessante, né? Porque é mais uma coisa que a gente aprende para melhorar a nossa qualidade de vida. Bom, eu falei então sobre a pressão alta, a glicose, o colesterol. Eu estou sendo didático, estou repetindo, porque a gente, por repetição, acaba pegando, Suzy. O cara diz 1, 2, 5, 10, a pessoa pega alguma coisa. Manter o peso corporal, evitar a obesidade, digamos, mais grave, aquela chamada obesidade mórbida, não é, que a gente chama, que aí realmente o risco é altíssimo, não é? A atividade física, tem uma coisa que é como se fosse se o pessoal vem vender, o pessoal às vezes vai nos restaurantes, meu amigo querido, hein, o Norton, vai lá no restaurante do Norton e diz assim, olha, eu quero te vender a minha cerveja, mas tu tem que comprar minha Guaraná. Não é verdade, Norton? Eles não dizem isso da venda casada? O nosso amigo está eclipsando o nosso... Não é verdade? Não fazem isso contigo? Bom, tem na medicina também algumas vendas casadas maravilhosas. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente fizer um toque de mágica com que as pessoas parem de fumar, a gente tem grande impacto na morte cardiovascular, pelo infarto, AVC, doenças das artérias, meu Deus, problema de insuficiência cardíaca e vários tipos de câncer. Pulmão, por exemplo. Câncer de pulmão, a relação com o tabaco é indiscutível. Indiscutível, indiscutível. Então, combater o tabagismo é uma maneira de reduzir uma causa dos 50% das nossas mortes. Olhem que importante isso. Quando a gente olha tabagismo, aconteceu uma coisa muito bonita no Brasil. A gente tem a mania de só falar, às vezes, das agendas negativas do país, né? O Brasil, acreditem ou não, foi um dos países que mais fez o tema de casa da luta contra o tabaco.
Sabiam disso? Nos anos 80, se nós pegássemos a população de 15 anos até os velhinhos, um adulto, digamos, que começasse aos 15 anos, porque não vale 18 para tabaco, a pessoa começa a fumar antes, era em torno de 32%, 33% da população de 15 anos até os velhinhos, homens e mulheres, que fumava. Fumava não uma vez só, fumava cronicamente. Com as medidas que se fez pelo Instituto do Câncer do Brasil, de propaganda contra o tabaco, luta contra a indústria do tabaco, todas essas coisas, colocar no pacotinho de cigarro, ali no maço de cigarro, aquilo dizendo que faz mal para a saúde, atrapalhar o acesso ao tabaco, com essas coisas nós baixamos para 12% no nosso tempo. Olha que maravilha, de 32, 33 nos anos 80 para 12. Isso é uma experiência maravilhosa do nosso país, porque o tabaco é uma causa muito importante dessas mortes por câncer e por doenças cardiovasculares. Bom, vamos falar um pouquinho desses 25, que é as doenças malignas, os tumores, não é? O que uma pessoa tem que fazer para reduzir seu risco? Algumas coisas que valem para os outros 25 das doenças cardiovasculares. É o mesmo desafio, manter atividade física, uma dieta balanceada, comer pouco sal, evitar a obesidade. Ou seja, essas coisas são comuns a os 25% das mortes que são cardiovasculares e dos outros 25% que são as causas por doença maligna. Então, vale a pena a gente ter bons hábitos, caminhar. Olha, não precisa ficar fazendo, eu vou entrar numa academia, aí por uma semana, aí o cara levanta 300 quilos ali, depois larga tudo. Não é por aí. Vocês têm que fazer um exercício físico que vocês tenham, pelo menos, a fantasia de que vão poder fazer para o resto da vida. Eu acho que caminhar, olha aqui, caminhar. Aí quando a gente caminha, a gente tem boas ideias. É ou não é? Quantas ideias tu já tivesse caminhando, né? A gente começa a caminhar, está ali numa boa. E caminhar é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, até um doente. A gente pega um doente em recuperação e diz, olha, caminha um pouquinho no plano, não vai subir lomba. Se tu tiver um pouco de desconforto, para. Então, caminhadas, isso é uma forma maravilhosa de brigar com a morte. Caminhadas, certo? Fazer uma dieta balanceada, por exemplo. Eu acho que se eu tivesse que decidir, sem que estivessem me olhando, eu não comia salada. Eu juro para vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso aí é a criança que tem dentro de mim. Quando se estudou em crianças, como é que eram os hábitos espontâneos, ninguém quer salada. Zelinho, o que tu prefere? Uma picanha ou um vazio bem suculento ou um prato de 1 hectare de alface? Então, pessoal, teve até uns estudos na Inglaterra, Suzy, que o pessoal tentava fazer suflês para as crianças nas escolas, que faziam turno integral, com sabor de bala, de goma. Até isso já se tentou. Então, não é fácil a gente fazer uma dieta que seja a dieta dos nossos sonhos. Mas, olha aqui, eu vou dar só uma dica para vocês, que vale para a pessoa que nunca foi para o colégio, para a gente analfabeta, entende? Escolhe um prato que tenha várias cores. Várias cores. Várias cores. Porque quando a gente tem várias cores, a natureza, como é que funciona? Nós, na realidade, não temos uma cor que é nossa. Esse teu casaco bonito aí, não é uma cor dele. Isso é um reflexo da luz sobre essa matéria e é refletida essa cor. Não é isso que a gente aprendeu no colégio? Não é, Suzy? Então, as cores dos vegetais, elas representam grupos químicos distintos. Então, uma dieta balanceada, variada, eu acho que se você saísse com a ideia de que vamos comer um pouquinho de cada cor, não vão esquecer, meus amigos ali, está chegando entrando assim numa festa e tem aquelas várias opções, faz uma escolha variada ali. Se vocês fizerem esse esforço, eu sei que não é muito interessante, não é muito poético a gente viver de salada. Eu, pessoalmente, acho que é muito difícil, vai ter que tentar. Frutas, fazer uma coisa que seja uma dieta balanceada. Então, são várias coisas que nos fazem reduzir risco de morte. Vamos agora pegar o câncer sozinho, tá? Os 25%, que no Rio Grande do Sul já está em várias sub-regiões, mais importante que as doenças do coração como causa de morte. No Rio Grande do Sul tem várias sub-regiões que o câncer mata mais do que as doenças de coração, como há 10, 15, 20 anos atrás. Então, a gente tem que atuar. O que a gente faz? Bom, não fumar.
Primeira coisa, evitar o tabaco. Ah, mas eu não consigo parar de fumar. Alguém de vocês já ouviu, ou já ela mesma disse isso? Ah, eu não consigo parar de fumar. Levanta o dedo, quem é que já disse isso? O Martins. O que tem hoje de diferente de 20 anos atrás para esse tipo de caso insolúvel chamado Martins? A gente tem hoje ciência. O que a ciência faz? Hoje, tabagismo tem tratamento. Sabia, Suzy? Tabagismo tem tratamento. Como é que a gente trata o tabagismo? Vai ser boa, hein? A gente vai pela raiz do problema. Por que a gente ficou tão bravo com os negacionistas durante a pandemia? Porque negacionismo é atraso. O caminho da ciência, pelo menos, com todas as suas limitações, pode não gostar do pesquisador, pode achar ele arrogante, mas o caminho da ciência, como ele testa de uma maneira comparativa, sem a influência da vontade da pessoa, e chega a uma verdade de uma maneira que seja mais segura, comparando coisas em que ele não interfere, para ver o que vai melhor, qual ação que vai melhor, a gente pode chegar na raiz do problema. Qual é a raiz do problema do cigarro? O que meus músicos acham? Qual é a raiz do problema do cigarro? É que o cigarro, se ele tivesse sido inventado por alguém, ganhava o prêmio Nobel da sem-vergonhice, da maldade, porque é o seguinte, ó, é um cilindro. Imagina, eu vou ampliar um cigarro, tá? Eu vou dar um zoom aqui nesse meu slide imaginário. Um cilindro, vocês estão vendo esse cilindro ali? Esse cilindro tem pelo menos umas 1000 substâncias cancerígenas, coisas horrorosas, que a ciência já mostrou que causa doença. Tá? Câncer tem centenas. E tem uma coisa junto nesse cilindro chamada nicotina. Nicotina, se vocês olhassem a nicotina, se ela caminhasse aqui, ela parece uma pessoa inocente, a nicotina. Porque ela não causa câncer, que a gente saiba. Não causa câncer. Não causa outras doenças. O que ela causa? Dependência. Dependência. E a dependência da nicotina perde para pouca coisa. Vice Norte. A dependência da nicotina perde para muito pouca coisa entre as drogas. Perde para cocaína, heroína, essas coisas, crack. Mas ela não está lá embaixo na hierarquia. Ela está no meio e na parte mais de cima. Porque, como é que a gente sabe isso? Porque qualquer adolescente que começar a fumar no colégio com os amigos e fumar algumas vezes, ele tem uma probabilidade muito grande de continuar fumando. Nicotina pega, dá adição, muito sério. E nicotina não causa doença, em princípio. Ele está nesse cilindro maldito, que está cheio de porcaria, que se eu fumasse... Por exemplo, eu quero fazer um câncer no laboratório, num animal de experimentação. Coitadinho, num coelhinho, faz de conta. Não faço isso, nem faria, mas faz de conta. Se eu pegar uma substância cancerígena e passar no coelhinho uma vez só, não dá câncer nenhum. O câncer acontece quando aquela substância cancerígena expõe continuamente. Tem que ter um certo tempo de exposição. É isso que a danada da nicotina faz. Ela faz com que aquele indivíduo que resolveu fumar fique dependente daquele cigarro e ele fica sendo exposto por todo o resto, que é horrível para o organismo, por causa da nicotina, que ela sozinha não faria nada além da dependência. Então, como é que a gente trata isso hoje? É uma coisa maravilhosa que a gente aprendeu. 15, tá bom. A gente faz o seguinte, a gente vê quantos cigarros tu fuma por dia, Martins? Mas tu imagina? Eu sabia que o Martins nunca me decepcionaria. Ele é um homem de uma inteligência superior. Então, assim, ó, a gente calcula o número de cigarros que a pessoa fuma por dia e transpõe isso para um adesivo, um chiclete com a mesma quantidade de nicotina. Ou seja, a pessoa não vai pirar porque está sem nicotina, que é o que está dando a dependência. E aí, só que ele não está recebendo todas as porcarias que tem no cigarro que causam doença. Estão me entendendo? E aí a gente vai fazendo um desmame progressivo. Ele começa com aquele adesivo, com aquela quantidade que é o que ele, por dia, usa de nicotina, do cigarro, e ele passa um número X de dias, tudo tranquilo, vai reduzindo, troca para outro. Isso tem na farmácia, tem no posto de saúde, é só querer. Bom, mas não é tão fácil, Gilberto. Não, não é tão fácil. Tem gente que começa a dar um chilique na pessoa. Por quê? Porque ele está acostumado, pega o cigarro, acende, aquela coisa toda. É isso aqui que eu estou fazendo aqui que eles fazem. Ó. A pessoa fica doida. E tem remédios que a gente pode dar junto
para quem tem isso, que tiram essa angústia. Compreenderam? Resumindo a ópera, tem tratamento hoje para tabaco, certo? Álcool. Álcool é um assunto muito, muito sério. Olha, eu acho que depois de pressão alta, em termos de números, o álcool é um grande candidato a ser talvez um dos fatores, junto com o tabaco, de mais impacto. Eu diria pressão alta, tabaco, álcool. Por quê? Porque o álcool, se pegar a população brasileira, com critério atual de alcoolismo, que é uma coisa que não é muito difícil, é a pessoa beber de uma maneira que afeta alguma área da vida dela. Isso que eu vou falar, eu noto que quando eu falo, as pessoas se mexem mais na mesa, porque angustia, porque a gente sempre tem alguém que é desse grupo. O que é isso? É quando o álcool afeta alguma atividade da pessoa, pode ser, começa a chegar atrasado, arruma briga às vezes em festa, fica meio indesejável, não cumpre horário, ou tem que ir no médico por causa do álcool, faz acidente de carro. Alcoolismo é uma coisa muito, muito séria, não só para câncer e também para doenças cardiovasculares. O álcool é uma causa de doença do coração. É uma causa de neurite também que a gente tem, que às vezes acompanha diabéticos e outras doenças. E tem uma novidade que eu acho que vocês não sabem, que é o seguinte: se a pessoa com alcoolismo, Suzy, for diagnosticada, certo? Essa pessoa é um alcoolista, e ele se tratar, a chance hoje na medicina é de mais de 50% dele não voltar a beber. Isso não era assim no passado. Olha que interessante o que eu estou falando. É bem mais do que 50%. O Sérgio de Paula Ramos, que é um cara que sabe tudo sobre estudos do álcool, não sei se vocês conhecem, um professor de psiquiatria dedicado à drogadição. Ele mostrou os resultados do último ano, 2023, desses dados sobre alcoolismo, e hoje, em torno de 75% dos pacientes que se tratam em centros especializados pelo alcoolismo param de beber. Olha que coisa maravilhosa, é uma coisa trágica. E a gente ainda vê pessoas que culturalmente, num churrasco, está o filhinho de 13 anos ali, e ele pega e diz: ah, agora tu já é um homenzinho, toma aí uma cerveja com o papai, ou com o titio, o padrinho. Vocês já viram esse filme, não é verdade? E conviver com um alcoolista, para quem conviveu ou convive, é uma tragédia. A gente fala assim porque o alcoolismo, parece que a gente está falando uma coisa que tem graça, que é meio piada, mas é uma coisa trágica. Quem acompanha famílias de gente com problemas com álcool, sabe o que eu estou falando. É uma coisa trágica. O alcoolismo acaba com uma família. Ele acaba com as relações entre as pessoas, ele produz rupturas na família, ele faz as pessoas perderem capacidade financeira, perde emprego, não consegue se realizar, a vida fica um inferno. É uma doença, não é um problema de caráter. Guardem bem isso. Bom, tem uma lista de coisas que a gente pode fazer rapidamente para reduzir a chance de câncer, que são muito objetivas. Por exemplo, a gente pode, a partir dos 50 anos, homens e mulheres, fazerem o exame do intestino, aquele que é por baixo, que é a colonoscopia. É muito importante fazer. Eu, quando fiz 50, eu me dei de presente de aniversário. Eu até te falei que nunca esquecesse, e foi logo fazer. Coisa boa. Então, isso homens e mulheres devem fazer. Por quê? Porque isso reduz dramaticamente o câncer de intestino. Porque as lesões que são pré-câncer, a gente tira na hora. Olha que interessante, faz o exame, nem vê, a gente toma um remedinho para ficar dormindo, ninguém fica vendo botar aquele tubo, aí também não dá, Não, eu não estaria aqui recomendando um negócio, vocês ficarem vendo botar aquele tubo por baixo, assim, é complicado, né, Norton? Mas meio dormindo e por uma causa nobre, vale, né? E aí, no mesmo procedimento, Norton, olha que maravilha, no mesmo procedimento, tu já tira essa lesão suspeita. Olha aí que maravilha. Bom, 50 anos em diante, homem e mulher fazer isso. As mulheres, mamografia. Por que mamografia? Por que as pessoas insistem tanto em mamografia? Porque a mamografia é muito melhor que a mão. E é muito melhor que o raio-x comum. Já tentou se estudar? Tem um estudo na China que é
fundamental, que respondeu essa pergunta. Ficar examinando toda hora a mama, uma enfermeira junto, isso é pior que mamografia. A mamografia é muito porque ela pega lesões que a mão não pega e pega lesões bem pequenininhas que nem se palpa. E dá para tirar porque são pré-câncer ou câncer inicial. No Rio Grande do Sul, a gente morre tanto, desculpe dizer, de câncer de mama, que tem que fazer a partir dos 40. O Ministério da Saúde diz 50, mas aqui a gente recomenda a partir dos 40, porque é uma área de mais risco. Que mais? Próstata. Porque ninguém tem controvérsias. Olha, controvérsias ou não, quando eu me formei, quem tinha câncer de próstata, que chegava no médico, sofria horrores. Já vinha com doença espalhada pelo corpo, tinha dores, fraturas. Hoje, se a gente fizer o PSA, aquele exame de sangue, que todo mundo a partir dos 50 tem que fazer, o PSA é como se fosse um indicador inicial, se está alterado, vale a pena investigar ou não. E quando a gente tem alguma dúvida, se faz o exame do toque retal, se faz uma ecografia, mas o PSA, que teve algumas controvérsias na imprensa, na realidade, ele mudou a vida dessas pessoas. Hoje, a maioria absoluta das pessoas com câncer de próstata chega no médico para perguntar: eu opero ou eu faço radioterapia numa doença totalmente curável, bem inicial? Essa é a história hoje de 90 e tantos % das pessoas que vêm procurar o especialista com câncer de próstata. Ele vem perguntar se ele faz a cirurgia para ficar bom ou a radioterapia para ficar bom. Não é uma coisa paliativa. Por quê? Porque a gente pega cedo pelo PSA. Já vou terminar. Bom, isso é um outro exemplo que eu estou dando. As mulheres com vida sexual ativa têm que fazer sexo seguro. Camisinha, evitar múltiplos parceiros quando der, mas se tem aquela coisa irresistível de querer ter múltiplos parceiros, camisinha. Combinado? Tem uma coisa nova, maravilhosa, que vocês têm que saber. Se a gente vacinar as crianças contra o HPV, de 8 a 12 anos, as meninas principalmente, mas vale para menino também, eles não têm infecção pelo HPV, que é a causa principal do câncer de colo de útero, de pênis, dessa região genital. Então a gente pode mudar a vida da população. Os países hoje desenvolvidos, todos fazem isso. Vacina contra HPV. Outra coisa importante, vacina, só um passant, vacina, todas as vacinas são importantes. Vacina contra hepatite. Ajuda muito a não ter câncer de fígado, certo? Então, o que eu falei para vocês? Eu falei do câncer de cólon com a colonoscopia a partir de 50, homem e mulher. Falei as mulheres mamografia. Falei as mulheres com vida sexual ativa fazer o Papa Nicolau, não é? Vacinar as criancinhas de 8 a 12 para não ter HPV, né, para ficarem vacinadas. Eu falei também para vocês o que da próstata, a partir dos 50. E tem uma coisa que eu esqueci, claro que tem, uma novidade maravilhosa. Esses fumantes que fumam muito, que já estão com um risco de fazer câncer, porque se ele parar agora, ele tem um risco até por uns 15 anos de câncer de pulmão, mesmo tendo parado. Essa turma hoje tem uma vantagem. Se tem uma tomografia, que a gente chama de baixa dose, tomografia computadorizada de baixa dose, que a gente detecta lesões pequenininhas e reduziu 20% as mortes nos Estados Unidos, no Canadá, por câncer de pulmão. Isso é maravilhoso, né? Para vocês ficarem sabendo. Só para terminar, ela está me olhando ali, torta, assim. Isso são 50% que eu falei para vocês, tá? 50%. Mas já vale a pena, né? Tem mais alguma coisa que vale a pena? Botei aquele poema, né, do Pessoa, mas valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Vocês sabem disso, mas o que eu quero contar mais para vocês antes de ir embora? Em 1 minuto. Tem 8 a 10% das mortes no Rio Grande do Sul, que é uma coisa assim, lamentável. Sabe de que morre? Sabe quem é o terceiro matador no nosso estado? Que é 8%, às vezes, depende da região, 10%, 6%, 8% na média. A gente chama de causas externas. É essa morte da violência entre pessoas, que inclui trânsito. Por isso que é importante a pessoa ter educação no trânsito, ter uma disciplina, evitar, sempre cinto de segurança, evitar dirigir alcoolizado. Vocês sabem que a maioria das vezes que a gente vê esses jovens, esses doadores de órgãos, infelizmente, quem é que são os doadores de órgãos? Esses jovens com órgãos sadios que morrem estupidamente na juventude. Em geral, são pessoas que beberam a mais e dirigiram. As mortes que têm a ver com álcool, elas são mais ou menos 3 vezes a 4
as mortes que têm a ver com droga. As mortes por droga, a gente vê as gangues se matando, não é? Elas são muito jornalísticas, mas numericamente o álcool é muito mais importante em saúde pública como fator de causa externa de morte. Brigas, por exemplo, fulano morreu, sai na 0 hora, ou sai no Jornal do Comércio, né? O que acontece? Pode escrever, é alguém que estava alcoolizado, brigou, ou estava drogado, se meteu numa confusão. Então, as causas externas de morte, puxa, 8 a 10%, Suzy. A gente brigaria em saúde pública por 1% como causa de morte, 2%, 8%. Isso é muito, muito. Isso tem a ver com acidentes de trânsito, morte violenta entre pessoas. Isso por trás tem álcool. Álcool. Só fazendo um exercício final, tá? Não briga comigo. Soma o álcool com as outras drogas, digamos 13% com mais uns 3 ou 4 das outras drogas, isso dá 17% das mortes. Puxa, isso aí é muito, né? Se a gente for somar. Então, o que eu queria dizer para vocês? Resumindo a ópera, que é uma ópera bonita, né? Não é uma tragédia, é uma coisa que termina, uma comédia, vamos dizer, termina com a gente rindo. É que tem solução para quase 2/3 das nossas mortes, com medidas muito simples. Que medidas são essas? Essas medidas que reduzem a mortalidade na área do coração e das artérias, e as que têm a ver com diagnóstico precoce e prevenção do câncer, que eu mencionei para vocês, e as causas externas, que são essas que eu mencionei, que têm a ver com a violência no trânsito entre pessoas, em que o álcool é um dos campeões. O que passa por tudo isso? É que tem fatores que são comuns a várias coisas aí, que vale a pena. Então, um combate ao tabagismo, ao álcool, à obesidade, a essas coisas, tem um efeito múltiplo, isso aí. Qual é a boa notícia? Terminando agora, tá? É 30 segundos. A boa notícia é o seguinte: como o Brasil é um país injusto, nós estamos com um projeto lindo pela Secretaria da Saúde, que vai começar agora no 1º trimestre, que é um papelzinho muito simples, que vai ficar em todos os lugares possíveis. Ele vai, não é bem assim, isso aqui ele tem é pequenininho, é fácil de manusear, e ele vai ficar disponível em todos os lugares possíveis, dos postos de saúde, dos consultórios, nas empresas, no departamento de saúde, etc. O que é isso? As pessoas, às vezes, vão no médico por uma causa e o problema que vai matá-las é outro. Porque as pessoas não contam que existem esses fatores que são fatores removíveis como causa de morte. Não contam. O médico hoje tem pressa, todo mundo tem pressa, né? Então, isso aqui é uma listinha de 5 minutos. Ela não toma mais do que 5 minutos de quem está fazendo esse trabalho. Então, alguém entrou para perguntar que horas são no sistema de saúde. Pega ele para dentro do sistema. Por que tem que pegar? Porque as pessoas pobres no país não têm a mesma oportunidade que nós temos. Eles não sabem. Perguntem para a faxineira, para a empregada da casa de vocês, se ela sabe o que vocês sabem sobre saúde pública. Elas não sabem. Não sabem. Não sabem a importância de pré-natal, de dar de mamar até 6 meses, pelo menos, só no peito. Não sabem dessas coisas maravilhosas. E essa cartilhazinha que nós vamos fazer, espero que vocês apoiem, né? Sim, né? Vocês vão nos ajudar. Nós vamos distribuir para todo mundo, e como é 5 minutos, vai ter uma frase que vai causar um certo desconforto, uma certa culpa. Os psiquiatras sempre nos ajudam, um pouquinho de culpa ajuda para o cara fazer, né? Então nós vamos criar uma certa culpa em quem está no ambulatório, que ele vai estar com esse papel ali disponível, fácil, frases curtas, sobre isso que a gente conversou, e ele vai atender a pessoa e ao invés de dizer até logo, meio que se livrando, ele vai usar 5 minutos e vai mudar a vida de alguém. Muito obrigado, pessoal.